A Ciranda das Mulheres Sábias, parte 4. As avós que dançam. Existe uma velha tradição. Quando uma filha se casa, as velhas tentam matar o noivo antes que ele chegue à câmara nupcial. E a arma que usam é a dança. As velhas começam a matar o noivo na recepção de casamento, uma festança que às vezes dura muitos dias e que começa imediatamente após os rigores da missa de núpcias, que geralmente tem 2 horas de duração e é realizada à noite. Eu tinha um tio cujo apelido era tio Legato, proveniente de Latogato, que em magiar significa o visitante, pois quase todos os domingos tio Legato perambulava da casa de um parente para a de outro o dia inteiro e à noite também, provando o vinho caseiro de cada anfitrião. Os vinhos eram da cor das folhas de carvalho na primavera, e, com sua bebida, em cada casa visitada, o tio comia bolinhos de sementes da papoula recém-saídos do forno a lenha, decorados com açúcar de confeiteiro, canela picada à mão em creme chantilly e 3 tipos de pães tradicionais: um de batata com a casca rachada, um grande oval de centeio e um de milho escuro com sementes de pimenta malagueta. Pão de fogo era como o chamávamos. Era esse tio que insistia que no passado distante a missa era uma festividade pagã de cantos e danças que duravam 7 dias e que a Igreja Romana a condensara para menos de 1 hora para atrair os supostos infiéis para uma religião nova e sem esforço. Mas, segundo meu tio, a Igreja tinha se esquecido e também deixado de fora a parte mais importante, a da dança. Mas não se preocupe, vociferava meu tio. Nós da tribo Cisbraque somos os guardiões dos antigos costumes. E lá seguia ele dançando ao som da música, segurando numa das mãos uma garrafa verde escura de vinho caseiro, enquanto com a outra abanava o chapéu preto de aba com sua faixa de cravos vermelhos. Na nossa família, as recepções de casamento começavam com elegância e grande moderação. Mas fosse pelo vinho, fosse pela música dos velhos tempos, elas logo pareciam um pandemônio. Depois de tanto comer, beber e dançar, os homens afrouxavam as gravatas, as mulheres amarravam o cabelo no alto e as solas das meias das crianças ficavam negras de escorregar pelas tábuas desgastadas do assoalho da pista de dança. Nessa específica noite de verão, nesse específico casamento, a comida, a bebida e a dança tinham alcançado seu apogeu. O salão estava tomado do cheiro agradável do suor fresco de 200 cidadãos naturalizados e da sua primeira geração de rebentos americanos. A algum sinal misterioso, as 4 avós entravam no salão em fila. Elas davam risadinhas e cochichavam entre si. Tinham se enfiado em seus melhores vestidos pretos, que reluziam como a tripa de uma colbax, linguiça de qualidade. Cada uma apoiava a grande bolsa de plástico preto brilhoso no colo largo. Vistas de trás, cada velha exibia um belo traseiro como 2 pães redondos. Embora as velhas agora já estivessem nos Estados Unidos, houvesse algum tempo elas ainda usavam o cabelo repartido ao meio como um grampo reto. As tranças eram enroladas em voltas da cabeça redonda, vigorosa. Elas usavam sapatos pretos idênticos, baixos e pesados, que se esticavam por cima dos joanetes. Sentavam-se com os pés separados como lutadores de sumô. Pareciam quadrigêmeas, cada uma com as mãos vermelhas, as bochechas coradas e pequenos crucifixos de ouro em finas correntes também de ouro em torno dos pescoços grossos queimados de sol. Essas mulheres trabalhavam com um ancinho, com a enxada, torciam o pescoço das galinhas. Arrancavam ervas daninhas, reviravam o solo, plantavam com os dedos grossos com cabos de vassouras. Sabiam ordenhar, fazer a aparição de animais, torzar carneiros, fiar, tecer, abater porcos. Sua história inteira estava nos antebraços. A primeira ordem combinada entre elas era criticar todos. Quem àquela altura já devia ter uma namorada? Quem precisa de um alfaiate melhor? E não é uma tristeza que isso aconteceu com o fulano? Me dê uma alegria antes que eu morra. Trate de se casar. Gritam elas para alguns. Para outras murmuram: Em que século você está pretendendo me dar um neto? Entre si, elas decidiam quem precisava comer mais,
mas quem estava sendo destruído por levar uma vida extravagante e para quem ainda havia esperança. Em seguida, elas voltavam em quem dançava bem, quem conhecia as antigas danças de cor, quem tinha o passo mais leve para seu peso e idade. Eram magníficas abelhudas. A banda de 6 instrumentos estava vestida como se vivesse dentro de um relógio de cuco. Eles tocaram todas as músicas que conheciam, todas as canções popularizadas por Yankin Yakovitch and His Yanks, e todo o repertório de Milos Szegedy e sua Real Orquestra A Ciganiok. Cantaram valsas e xardas. Executaram até a última polca conhecida dos dois lados da fronteira. Velhos dançavam com menininhas que mal haviam saído das fraldas. Mulheres de braços nus dançavam umas com as outras. Rapazes gritavam e dançavam com as mãos nos ombros uns dos outros. Os chapéus pretos caídos em ângulos acafagestados, as camisas brancas escuras nas axilas. Todos assobiavam e gritavam, batendo com os pés e se pavoneando de um lado para o outro no piso coberto de serragem. Cada um tentava bater o pé mais forte que os outros. Era uma competição. Quem conseguiria bater mais forte e gritar Yaha! Ao mesmo tempo. Brincos e correntes de relógios refugiam. Cabelos esvoaçantes, saias girando velozes e o chão inclinado se mesclavam com sapatos de saltos grossos e combinações de renda. As 4 velhas observavam com os olhos de quem sabe. Logo, o noivo e seus amigos mais próximos, achando que esse era seu dever, convidaram as velhas para dançar e, com isso, inadvertidamente, selaram o destino do noivo. Ah, não, não! Protestaram as velhas. Não, não! Repetiram em voz alta, como eram espertas. Mas elas deixaram que eles as levantassem de onde estavam. E, para a surpresa dos rapazes, as velhas fizeram com que eles e o noivo dessem voltas e mais voltas pela pista de dança, como se elas fossem grandes ursos pardos de passos leves, dançando com minúsculos homens camundongos. Os rapazes bufavam e arquejavam quando por fim devolveram as velhas às suas cadeiras. Mas nada disso antes que o novo percebesse o que o atingia. A segunda avó o agarrou e saiu dançando com ele. Ela o empurrava adiante de si em voltas e mais voltas em torno da pista de dança, como se ele tivesse sido apanhado pelo limpa-trilhos de uma locomotiva giratória. E as outras avós convocaram outros 3 rapazes e os forçaram a dançar até ficarem tontos. Quando perceberam que as velhas estavam na pista de dança, os convidados do casamento começaram a bater palmas para acompanhar o ritmo com gritos de incentivo. Eles começaram a berrar e soltar uivos, mas as vovós conseguiram berrar e uivar mais alto que os 200 convidados. O noivo tentou largar a segunda avó, mas a terceira o requisitou. Ela o guiou por toda a pista, como neve fofa empurrada pelo limpa-neve, e então jogou o que restava dele para a quarta avó. Rapazes novos formaram fila para dançar com as vovós. Isso continuou até que as 4 avós estivessem dançando, uma delas sempre nos braços do noivo. As velhas dançavam primorosamente e com vigor. Elas se afastavam dos parceiros e dançavam com mais ímpeto, levantando as saias para mostrar os tornozelos grossos envoltos em ataduras elásticas. Os convidados dançavam com maior arrebatamento, giravam mais rápido, batiam mais forte com os pés, gritavam mais alto em total abandono. O segundo grupo de rapazes estavam exausto, e 3 dançarinos novos apareceram e seguraram as vovós pela cintura. Mas o noivo não teve permissão para se sentar. Ele precisava continuar a dançar. As avós fizeram com que todos os rapazes dançassem e dançassem sem parar. O assoalho tremia, as vidraças chocoalhavam e tremeluziam. Os gritos de alegria e esforço soltavam os pregos que prendiam as telhas de madeira do telhado. As velhas senhoras deixaram extenuados os novos rapazes, e mais 3 vieram substituir os exaustos. Os convidados enlouqueceram de alegria. As mãos ardiam de bater palmas, os pés ardiam de bater no chão. As vozes enrouqueceram, parecendo a voz de um bicho, mas nenhum deles parou. As fraldas das camisas dos músicos começaram a escorregar para fora das calças. O conjunto inteiro pulava de um lado do palco para o outro,
dançando loucamente enquanto um homem tocava uma flauta, outros batiam em tambores, tangiam cordas, percutiam o cimbalom e deslizavam um arco para frente e para trás no violino. O acordeonista tocava pura loucura no seu enorme instrumento de ébano e madrepérola, com o acabamento do fole em prata. Ele se deixou cair sobre apenas um joelho, a boca aberta, olhos fechados, a cabeça ligeiramente pendente, afagando as teclas de marfim, pressionando os botões do seu acordeon num trêmulo êxtase religioso. As velhas derrubaram 24 rapazes, 25 incluindo-se o noivo. Quando a música finalmente cessou os estertores, as 4 avós voltaram empertigadas como pombas com um papo cheio de ar para suas cadeiras dobráveis, com largos sorrisos e fazendo que sim umas para as outras. Majestosas, elas se deram a levantada de sobrancelha, tiraram do busto volumoso lencinhos de crochê e delicadamente enxugaram uma leve transpiração. Os outros participantes da festa, com rios de suor escorrendo pelo rosto e pelo corpo, não paravam de bater palmas. O noivo, com a boca frouxa, as pernas moles, foi seguindo em zigue-zague até o bar. Os amigos riam enquanto o mantinham em pé segurando-o pelos passadores de cinto. Ele seguia entre eles como um casaco numa vassoura. Será que passei? Ainda estou vivo? Sentia vontade de vomitar. A mais velha das avós consultou as outras idosas. Yegen, sim! Concordaram todas elas, chamando a noiva para perto. A noiva estava linda, como um belo paninho branco de renda enfeitado com pérolas. Aguialum, disseram-lhe em confidência. Adás quis Aguialum, anjinho querido. Esse garanhão, seu noivo? O sexo com ele sempre será bom. Sabemos que é verdade porque nós o testamos para você. As velhas jogaram a cabeça para trás, mostrando os dentes de ouro e um vairo em perfeita harmonia, quase caindo das cadeiras. A noiva corou de felicidade, toda cor-de-rosa e dourada. O conjunto começou então uma valsa lenta e os casais encheram a pista de dança, incluindo o noivo quase morto e a noiva que o amparava. Nos olhos de todos havia aquele ar embaraçado de uma nunca vou me esquecer dessa noite, pois todos, desde as criancinhas, as mães e os pais, os primos, os tios e as tias-avós, até os avós e mesmo os lobos solitários, especialmente os lobos solitários da família, tinham sido contagiados com o vigor da velhice. Ninguém que testemunhasse o vigor, a alegria e a esperteza das velhas poderia jamais adoecer só por conta da idade, nem se deixar abater pela ideia de que envelhecimento era um período de tristeza. Todos souberam que era uma vida boa, decente e profunda os aguardava nos anos futuros. Embora eles percebessem que poderia haver tristezas, decepções e talvez invalidez, as velhas que dançavam lhes deram uma vontade de ser velho o suficiente para conquistar aquele tipo de poder, ter idade suficiente para aquele tipo de brincadeira animada, idade suficiente para extrair tanta alegria só de observar, ensinar, testar os jovens, aconselhar os de meia idade. É, até mesmo de enterrar os mortos que tinham amado tanto a vida inteira. Viver tempo suficiente para contar todas as histórias. Que coisa admirável! Ter idade suficiente para receber tanto, em troca do tanto que se deu aos outros, todo o amor que alguém um dia poderia se querer só por ser sagaz, franca, esperta, firme e amorosa. E assim, no final da noite, antes que todos os prometidos em casamento começassem a namorar no beco escuro por trás da granja, antes que os bebês adormecessem nos trajes de festa, parecendo pouco com confeitos caídos, antes que os homens se tornassem amorosos com o vinho e suas mulheres, antes que a lua começasse a se pôr, as velhas avós que dançavam, as grandes forças saíram do salão em marcha satisfeitas por terem mais uma vez cultivado e plantado, restaurando os campos espirituais para ainda mais outra geração. Exatamente como suas mães antes delas, e como a mãe de suas mães, as velhas eram de uma época a qual um dia nós mesmas chegaremos. Tornar-se idoso não resulta simplesmente em ter vivido muitos anos, mas decorre mais daquilo que nos tornamos ao longo desses anos.
daquilo com que estamos nos preenchendo neste momento e até mesmo a partir do modo pelo qual nos formamos antes que chegássemos a envelhecer muito. É a partir deste legado que surge minha certeza de que nunca é tarde para aprofundar o mapa. Não importa quantos anos tenhamos vivido, podemos começar agora a nos preparar para aquela travessia que nos levará ao poder da velhice e da sabedoria madura. Todos terão a oportunidade de se reacender como uma força intrusiva e intensa, instrutiva e intensa. Mas nós somente chegaremos lá se encararmos esse ponto como nosso destino e a partir de agora. Apesar de nossos apegos atuais, nossas mágoas, dores, choques, realizações, perdas, ganhos, alegrias, o local que almejamos é aquela terra psíquica habitada pelos velhos, aquele lugar onde os humanos ainda são tão perigosos quanto divinos, onde os animais ainda dançam, onde o que é derrubado cresce de novo. E onde os ramos das árvores mais velhas florescem por mais tempo. A mulher oculta que preserva o estopim dourado conhece esse lugar. Ela conhece e você também.